Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez, boa noite. Que o amor do Messias, o Filho de Deus, venha alcançar todos vocês, e a misericórdia e o perdão alcance todos vocês. Eu vim aqui para falar para vocês que muitos não querem aceitar o Messias, o Filho de Deus. Eu vim falar para vocês a verdade. Olha o que está escrito no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vou ler do versículo 13 até o versículo 20, para que vocês venham entender e compreender. Mas essas palavras que está escrito aqui é uma palavra de entendimento e conhecimento para que você venha entender, crer e aceitar o Messias como o único Salvador pessoal da sua vida. O Messias, o Filho de Deus. Vamos lá. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? No versículo 14. Os discípulos responderam. Eles responderam, os discípulos: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. Mas Jesus pergunta a eles, no versículo 15, Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. No versículo 17, Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do
meu Pai, que está no céu. Versículo 18. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Então, chegou o momento, esse é o momento de você entender, compreender e aceitar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. Muitos não pregam sobre essas passagens que eu estou falando para vocês aqui agora. Aqui está dizendo, Pedro, você é feliz, porque não foi a carne, não sangue, não foi nenhum ser humano que revelou para você que eu sou o Messias, o Filho de Deus. Mas foi o meu Pai que te revelou. E sobre essa pedra construirei a minha igreja. Nem a morte tem poder sobre ela. A igreja, nós sabemos que agora nesse tempo é eu e você que crê. Se você crê que ele é o Messias, o Filho de Deus, você é feliz, você é abençoado, você é abençoada. Mas se você não crê e não aceita, você está fora de ser abençoado, de ser abençoada. Por que que você não crê? Por que que você não aceita? Aqui nós temos umas confirmações do próprio Deus dizendo para Pedro, Pedro, diz a ele que ele é o Messias, é o meu filho. Fala para ele. Pedro fala. O Senhor é o Messias, é o Filho de Deus. Aqui nós temos outra confirmação que o próprio Jesus Cristo ele revela para eles, ele diz que Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Tu és feliz, Pedro. Tu és feliz. Aqui temos outra confirmação que Jesus diz, tu és feliz, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou. Eu sou o Messias, o Filho de Deus. Mas foi o meu Pai que revelou para você. Tu és feliz, Pedro. E aqui no versículo 20, temos uma confirmação também
que Jesus ele pede para o seu discípulo não contar para ninguém que ele era o Messias. Ele pede para que nenhum deles contem para ninguém que ele era o Messias. Mas todos os discípulos sabiam. Ficaram sabendo naquele momento que ele era o Messias. Todos eles ficaram sabendo. E todos eles creram, todos eles aceitaram que ele é o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Então, vou mostrar para vocês bem claro, declarado, aqui, o que está escrito aqui, ó. Vou mostrar mais perto da câmera, para vocês verem. Livro de Mateus, capítulo 16 aqui, ó. 16. Mateus 16. Os versículos 13. Daqui, ó. Do versículo 13 aqui, tá meu dedo. Até o versículo 20. Olha ele aqui. Até o versículo 20. É muito prazeroso conhecer, saber, meditar que ele é o Messias, o Salvador. Mas por que Jesus proibiu para os seus discípulos não contar para ninguém que ele era o Messias? Por causa que naquela época lá, muitos só queriam acreditar que ele era Jesus. Só acreditavam em Jesus. Em Jesus, Jesus, Jesus. Mas quando ele revela para os discípulos, eu sou o Messias. Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, foi o meu Pai que está no céu. Tu és feliz. Pedro, tu és feliz, Pedro, porque tu crê. Pedro, tu és feliz, Pedro, porque tu crê, Pedro, que eu sou o Filho de Deus, tu és feliz. E os outros discípulos também creram, acreditaram que ele era o Messias, mas Jesus proibiu dos discípulos dizer para as pessoas que ele era o Messias, o Filho de Deus. E você que acabou agora de assistir esse vídeo, será que você está crendo? Você quer mais comprovações? Se você quer mais comprovações, vou falar para você mais. Olha o que está aqui no livro de Marcos 8. Marcos 8, capítulo 8, versículo 27. Olha o que fala. Depois, Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que fica perto de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista,
outros que é Elias e outros que é um dos profetas. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro mais uma vez. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Quer mais comprovações? Se você quer mais comprovações, vou falar mais uma vez para você entender. Olha o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 9. Lucas 9. Lucas 9, 18. Certa vez, Jesus estava sozinho orando e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Versículo 19. Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou. Versículo 20. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Pedro respondeu mais uma vez: o Messias que Deus enviou. Lucas também fala no livro dele. Lucas também fala, aqui no livro de Lucas também fala. Quer mais comprovações? Eu falo para vocês. Quer mais comprovações? Vamos para o livro de... Vamos para o livro de Lucas, de novo. Agora que é o capítulo 2. Olha o que relata. Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11. Mas o anjo disse: não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Quer mais comprovações? Se você quer mais comprovações, eu te dou, para que você abra seu entendimento, para que você venha crer e aceitar que Jesus é o Messias, é o meu Salvador e o teu Salvador. Vamos para o livro de João. João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 30 e 31. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam
que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E para que crendo tenham vida por meio dele. Se você crer e aceitar de uma vez para sempre que ele é o Messias, você vai ter vida. Você vai ter vida nele. Você vai ter vida nele. Mas se você ainda quer mais comprovações, eu te mostro dentro da Bíblia Sagrada. Quer mais? Tá bom. Vamos para o mesmo livro de João. João capítulo 4. Olha o que aquela mulher samaritana, ela fala para Jesus. João capítulo 4, versículo 25 e 26. Olha o que ela diz. Então Jesus, a mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir. E quando ele vir, vai explicar tudo para nós. Então, Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você, sou o Messias. Sou eu. Jesus afirmou: eu sou o Messias. Aquela mulher creu. Aquela mulher acreditou. Aquela mulher creu, acreditou. Será que você está crendo? Será que você está acreditando? Mas se você ainda não está crendo e nem está acreditando, eu vou te mostrar outro livro. Você quer? Então eu vou te mostrar agora. Vamos para a primeira carta de João. Primeira carta de João. Capítulo 2, versículo 22 e 23. O que aconteceu? João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 22, que não falei. O que aconteceu? Mas às vezes eu falo o que aconteceu com a mente das pessoas que não querem aceitar de uma vez para sempre que ele é o Messias. Como eu falei, primeira carta de João, o Evangelho. Já falei no Evangelho. Já falei no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas. Agora eu vou falar agora no Evangelho. Já falei no Evangelho de João. Vou falar agora na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 22 e 23. Então, quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz isso é o inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho. Versículo 23. Pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai,
E quem aceita o Filho tem também o Pai. Será que você está crendo? Será que você está aceitando? Será que caiu a ficha para você agora? Se você ainda quiser mais comprovações, eu te mostro dentro da Bíblia Sagrada. Quer mais comprovações? Eu te mostro dentro da Bíblia Sagrada. Quer, né? Então vamos lá. Vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Capítulo 17, versículo 1 e versículo 2 e versículo 3. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, não, perdão, não é aqui não. Aqui eu estava lendo no livro de João. Vou ler para você direitinho. É Atos dos Apóstolos, capítulo 17. É por causa que quando a gente está muito empolgado, tá falando a verdade, às vezes a gente está lendo e pula o livro, sai pulando livro por livro, aí vai ler, aí rata. Como ratei agora? Peço perdão. Mas é no livro de Atos dos Apóstolos que eu não falei, capítulo 17. Mostrar essas verdades para vocês entenderem e compreenderem que Jesus ele é o Messias, pronto, e acabou-se. Não tem outro. Não tem outra história. Vou mostrar para vocês e vocês vão ver, hein? Que é o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Ó. Dá para ver? Dá? Atos dos Apóstolos, aqui em cima, capítulo 17. Vamos ver agora. Capítulo 17, versículo 1, 2 e 3. Olha o que diz. Paulo e Silas passaram pela cidade de Antiópolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as Escrituras Sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: este Jesus que eu estou anunciando a vocês é o Messias, o Filho de Deus. Paulo. E o Evangelho, vou mostrar para vocês agora. Esse é para concluir. Esse livro agora é para concluir essa leitura. Livro de Lucas, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 45 e 46. E em diante.
Eu vou ler dizendo os versículos. Lucas capítulo 24, versículo 25. Então Jesus abriu a mente deles, para que eles entendessem as Escrituras Sagradas. Agora o versículo 46. E disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que, em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Versículo 48. Vocês são testemunhas dessas coisas. Versículo 49. E eu lhes mandarei o que meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. O evangelho tem que ser pregado no nome do Messias. É o nome dele. Se você crer e acreditar, você será salvo. Se você nem crer nem acreditar, é porque você ainda precisa estudar a Bíblia muito mais melhor para que você venha a entender, porque eu já te mostrei nesses livros. Já te mostrei no livro primeiro, Mateus, capítulo 16, versículo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Também te mostrei no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 1. No livro de Marcos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 27, 28 e 29 e 30. Também mostrei para vocês no livro de Lucas, capítulo 9, Lucas 9, versículo 18, 19, 20 e 21. Depois eu fui para mostrar para vocês no livro de João, capítulo 20, versículo 30 e versículo 31. Depois eu fui para o livro de Lucas, voltando de novo para o capítulo 2, versículo 10 e versículo 11 de Lucas. Depois eu fui para o livro de João, capítulo 4, versículo 25 e 26. E agora fui também para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 1, 2 e 3. E agora fui para o livro de Lucas 24, versículo 45 e 46, 47 e 48 e 49. Bom, que o amor e a paz do Messias, chamado Cristo, esteja com todos vocês. E também comigo. Que o ministério Nova Congregação no Brasil, todo aquele que invocar o nome do Messias chamado Cristo será salvo. Seja abençoado por o Messias, pelo Messias chamado Cristo. E venha prosperar
que venha prosperar e que todos que estiverem e que vierem, venham enviado pelo Messias, chamado Cristo. Então, chegou o momento de ser revelado as verdades para todos vocês entenderem e compreenderem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo. E que, como está escrito no livro de Lucas, capítulo 24, que nem eu falei para vocês, que a mensagem do Evangelho tem que ser pregada, anunciada no nome dele, o Messias, chamado Cristo. Então todos vocês creiam, acreditem que ele é o Messias, o Salvador de todo aquele que nele crê. Fiquem todos com Deus, que é o nosso Pai, e com o Espírito Santo, e com o Messias, chamado Cristo. Fiquem com o Pai. Mais uma vez eu falo, fiquem com o Pai, com o Messias e com o Espírito Santo. Que o amor dos três alcance todos vocês. E que todos vocês venham ser abençoados, venham ser protegidos, venham ser guiados pelo Messias chamado Cristo. E eu também venho a ser guiado, protegido e iluminado pelo Messias chamado Cristo. Fiquem todos na paz do Messias chamado Cristo. Amém.